Olá, muito boa noite. Voltando aqui, depois de muito tempo, né? Estamos retornando aqui, gravando algumas dicas importantes. Hoje nós vamos trazer uma dica importante, como vocês sabem, o exame 31, o exame de ordem, está bem aí, pertinho. Então nós vamos estar trazendo, resolvendo aqui 4 questões de direito tributário para vocês que vão fazer essa prova. E é importante que as pessoas estejam bem antenadas. Então nós vamos trazer aí resolução de questões de provas anterior. A primeira questão que nós vamos trazer é uma questão importante. Vamos fazer alguns comentários para que vocês possam entender melhor essa questão do nosso direito tributário, tá bom? Então, a primeira questão é a seguinte: a União, ela instituiu determinado tributo federal e conferiu a uma autarquia as tarefas de fiscalizar e arrecadar. Pode? Então, pode. Tendo em vista a sua situação que foi narrada, então vamos resolver essa questão. Assinale aí então a alternativa correta. Vamos lá. A primeira letra, vamos trazer. A competência tributária ativa, realizar atos de fiscalização e arrecadação é delegável? Parece que está certa. Mas pode ser delegável a competência de realizar ato de fiscalização e arrecadação. Vamos ver as outras. Trata-se de caso de delegação de competência tributária da União? Não, está muito amplo, né? Não. Não é possível que a União revogue, olha só a questão, a qualquer tempo e por ato unilateral a atribuição que conferiu a tal autarquia, a essa autarquia. Letra D. Eventual discussão judicial proposta por contribuinte do tributo em questão, a autarquia não terá prazo em dobro para recorrer? Terá? Então essa está errada também, assim como a letra C, porque a letra C diz que a União não pode revogar. Mas nós vamos explicar o porquê direitinho. Vamos começar da letra D para cá, que aí fica melhor o entendimento. Aliás, vamos começar da letra A mesmo, seguir a sequência. O que diz o seguinte, é que a norma traz o seguinte, que a capacidade tributária ativa, ela consiste na atribuição de arrecadar e fiscalizar os tributos. É delegável. Essa atribuição ativa de arrecadar e fiscalizar é delegável. Portanto, a gente já viu que aí a letra A está correta. Mas vamos ver as outras. Ó. A situação tratada na alternativa refere-se à delegação da capacidade tributária ativa e não da delegação de competência. Não pode mudar, delegar é a competência, né? A competência tributária ela é indelegável. A competência tributária é para criar, instituir, mas de arrecadar e fiscalizar pode, ok? E a letra C, que ela está lá no artigo 7, parágrafo 3º do CTN, que é o seguinte: a delegação da capacidade tributária ativa ela pode ser revogada, sim, a qualquer tempo, por ato unilateral, no caso aí da pessoa jurídica de direito público, no caso a União que a tenha conferido. E lá está dizendo que não pode ser, pode sim, tá? E no mesmo artigo 7, gente, agora no parágrafo 1º do CTN, ele fala sobre das garantias e privilégios nos processos. Se tem uma garantia, um privilégio da União e ela transferiu esse para a sua autarquia, ela vai ter os mesmos privilégios. Porque a atribuição, ela compreende aí as garantias e os privilégios do processo que competem aí, no caso, a pessoa jurídica de direito público, que conferir. Isso está lá no artigo 188 do Código de Processo Civil, onde define que a Fazenda Pública, a União,
no caso em questão, que é a Fazenda Pública da União, no caso em questão, ela possui o dobro de prazo para recorrer. Então, esse privilégio processual, ele também se estende à pessoa jurídica de direito público, que é o caso da autarquia, que receber a delegação da capacidade tributária ativa de arrecadar e fiscalizar, num eventual processo. Então, lá está dizendo que não. Portanto, a letra A é a correta, porque a letra A traz exatamente que a capacidade tributária ativa de arrecadar, de realizar a fiscalização e arrecadar é delegável. Ok? Tranquila essa questão. Vamos para a segunda questão, que é uma questão também interessante. Essa segunda questão ela vai falar sobre um tributo municipal, que é o nosso ISS, Imposto sobre Prestação de Serviço, né? O caso concreto é o seguinte: Antônio, ele prestou serviço de manutenção e reparo de instrumentos musicais. Esse serviço ele está sujeito à incidência do Imposto sobre Serviço, nosso ISS, tá? Então o Antônio ele deixou de recolher, o tributo, né, incidente sobre o fato gerador. Qual é o fato gerador? O serviço que ele prestou, tá? Que foi consumado no ano de 2013, em janeiro, no início do ano de janeiro de 2013, ele prestou serviço. Nessa época, a lei vigente do ISS, lá nesse município, era de 5% a alíquota sobre essa renda oferida nessa prestação de serviço. E a multa pelo não pagamento era, no caso desse tributo mesmo, ISS, 25%. No caso de quem recolheu, né, do tributo não recolhido. Pois bem, em 30 de agosto de 2013, o município lá onde o Antônio prestou o serviço, que é o município credor, ele aprovou uma nova lei, e essa nova lei, vamos aos casos, ela reduzia de 5 para 2 a alíquota do ISS sobre as atividades exatamente de manutenção e reparo de instrumentos musicais. Vejam que as questões ela te dá sempre uma facilidade para você entender o que está pedindo. O segundo ponto é que essa mesma lei que foi instituída, ela reduziu também a multa, que era de 25% para 10%, sobre esse mesmo tipo de serviço para quem era inadimplente do imposto, do tributo, dessa atividade. E aí, um ano e um mês depois, em fevereiro de 2014, esse município X, ele promoveu o lançamento desse imposto. Exigiu, então, do contribuinte 25 mil, sendo que desses 25 mil, eram 20 mil do imposto, que correspondia, porque ele auferiu 400 mil reais. Então, ele estava cobrando 5%, 5 vezes 4, 20, então dava 20 mil de tributo, né, do ISS, e mais 5 mil da multa, que a multa é sobre o valor do tributo, né? Um quarto de 20 mil é 5 mil, então 25 mil, o total sendo 5 da multa aplicada no percentual de 25%. Vocês entenderam? Então, foi instituída uma lei que reduzia o tributo para 2%, a alíquota, e a multa, em vez de ser 25, passaria a ser a 10 apenas. Só que no ano seguinte o município lançou o tributo e cobrou do jeitinho que estava na lei antiga, 5% de tributo e 25% de multa. Tudo bem até aí? Muito bem. Então vamos às questões. Então sobre esse lançamento, essa hipótese apresentada, vamos assinalar a questão correta. A correta, tá, gente? A letra E traz que o lançamento está correto em relação ao imposto e à multa? Não. Vamos já explicar o porquê que não. Em relação ao imposto, está. Em relação à multa, não. Então, já resolvemos uma parte da questão. E aí a gente vai explicar por quê mais à frente. O lançamento está incorreto em relação ao imposto?
Não, está correto. Então essa também está errada. Então vocês já perceberam, ó, que ele diz, em relação ao imposto, que deveria observar a nova alíquota de 2%, enquanto que a multa, em relação à multa, deveria ser de 10%. Tá vendo? As questões vão te dando a facilidade para você responder. E a letra C, vamos ver se é essa correta. O lançamento está correto em relação à multa? Não. Então vejam que está bem fácil de entender, mas está incorreto em relação ao imposto, que deveria ser de 2%? Também não. Então a letra C também está errada. Então só nos restou a letra D. Vamos ver o porquê. E aí a gente vai comentar. O lançamento está correto em relação ao imposto? Está. Mas está incorreto em relação à multa, que deveria ser de 10% sobre o ISS devido e não recolhido? Exatamente, essa é a questão. Olha só, o caso concreto aí é que é o seguinte: o Código Tributário Nacional ele estabelece que o lançamento ele reporta-se a data da ocorrência do fato gerador. Então, qual que era o valor da alíquota à época? A época era 5%. E a lei, então, ele está que o fato gerador da obrigação tributária, ele rege-se pela lei vigente, naquela época. Ainda que posteriormente ela venha a ser modificada ou revogada, mas é aquela. Dessa forma aí, a alíquota aplicável ao ISS deve ser aquela que estava vigente no percentual de 5%. Perfeito? Muito bem. Agora vamos ver por que a segunda parte da multa está errada. Por quê? Porque o mesmo CTN, lá no seu artigo 106, no inciso 2, a linha C, ele traz exatamente o contrário do que é para a alíquota do imposto. Ele diz que aplicável à penalidade do ISS devido e não recolhido deve ser aplicado retroativamente à lei que reduziu o valor da penalidade em razão do previsto no artigo 106. Assim sendo, o que acontece? Essa multa passa a ser de 10 e não de 25. Vamos aqui ao nosso CTN, lá no artigo 106. O 106 ele vai trazer exatamente, nós vamos só trazer para os senhores, para que os senhores entendam. Inciso 2, a linha C. O CTN no 106, que ele fala, aplicação da legislação tributária. A lei aplica-se ao ato ou fato pretérito. Também está lá na Constituição, no 150, inciso 3º, a linha A, e no 144, parágrafo 1º, também do Código Tributário Nacional. Então vamos ao inciso 2. Tratando-se de ato não definido, que não seja definitivamente julgado, que não é o caso, foi apenas lançado, a linha C traz exatamente quando lhe culmine penalidade menos severa a que é prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. Então, como acabamos de falar, aplica-se a lei para a penalidade a mais benéfica, ok? Então, desta forma, o lançamento ele está correto, o lançamento do tributo, mas o da penalidade está incorreto, que deveria ser 10%, portanto, a letra correta é a letra D, ok? Vamos para a terceira questão. A terceira questão, ocorreu muito na época do governo Lula, essa questão. É a questão do decreto 123, que fala da questão de regular o mercado. A Presidência da República, por meio do decreto 123, no dia 1º de janeiro de 2015, ela aprovou novas alíquotas para o imposto sobre os produtos industrializados. Vocês sabem que é o IPI, que é o imposto federal, né? Dentro das balizas fiadas da lei tributária, a saber. O que esse decreto hipoteticamente trouxe? O cigarro vai ter uma alíquota de 100%. É supérfluo, não é? O vestuário, a alíquota de 10%. Não é supérfluo, mas é um dos que todo mundo veste, mas dá para quebrar o galho, né? O macarrão, alíquota 0. O macarrão é essencial, faz parte da cesta básica. Regula o mercado, não é isso? Então,
Sobre a hipótese, é possível afirmar o quê? Então, o que nós tivemos de concreto aí? Nós tivemos um produto supérfluo, que foi taxado de 100%, um produto essencial, mas não essencialíssimo, que foi taxado em 10%, e o essencialíssimo aí, que faz parte da cesta básica do cidadão, foi zerado a alíquota. Para quê? Porque o que essa alíquota faz? Ela faz o famoso regulagem do mercado. Ele permite produção e mais venda, e com isso o governo arrecada também. Tá? Então vamos às questões. A letra A, ele traz o seguinte: o referido decreto é inconstitucional uma vez que viola o princípio da legalidade? Não, não é. Então essa a gente já viu que está errada. Não é, porque é permitido para a questão do IPI isso aí. O referido decreto é inconstitucional uma vez que viola o princípio do não confisco? Também não. As alíquotas são diferenciadas em razão da progressividade do imposto? Não é da progressividade, é de uma outra, que nós vamos ver agora. Então, só restou para a gente a letra D. As alíquotas são diferenciadas em razão da seletividade do IPI. Ele é um imposto seletivo e não progressivo. Tá? Então, quando vocês forem responder uma prova, observe, o IPI ele é um imposto seletivo. E o que isso quer dizer? Se vocês pegarem aqui a nossa Constituição, lá no artigo 153, no parágrafo 3º, inciso 1 da nossa Carta Magna, vocês vão ver sobre o IPI. Vamos lá. Então, nós vamos trazer aqui o que traz exatamente isso. Porque o IPI, gente, tá aqui, ó, 153, ele traz que compete à União instituir sobre. No nosso parágrafo 3º, ele traz o seguinte: o imposto previsto no inciso 4. Qual é o imposto previsto no inciso 4? Produtos industrializados. E o que tem isso? O que diz isso lá no inciso 1 do parágrafo 3º? Que será seletivo, olha só, em função da essencialidade. Olha o que eu falei. O macarrão não é essencial, faz parte da cesta básica. Então, o artigo 153, ele traz exatamente que o IPI ele é um imposto que deve ser seletivo em função exatamente dessa essencialidade do produto e que, portanto, ele é aplicado uma alíquota de 100% sobre, por exemplo, o cigarro, que é supérfluo, e 10% sobre o vestuário, que não é supérfluo, mas também não é o mais essencial. E uma alíquota zero sobre o produto comestível, o macarrão, por quê? Porque ele é essencial, né? Então, considerando essa essencialidade do produto, ou seja, os bens supérfluos estão sendo taxados, né, sofrendo uma carga tributária mais elevada do que os bens de consumo básico, que é o caso do macarrão. Tá claro, então, essa questão? Então, vocês entenderam que essa taxação zero se dá porque o IPI é um imposto seletivo, essencial e que regula o mercado, tá bom? Ele regula no sentido de vender mais, também de até talvez baixar o preço, ok? Vamos então para a nossa última das 4 questões que a gente marcou aqui para responder hoje de direito tributário, para vocês que vão fazer o exame 31, agora no próximo dia 9 de fevereiro de 2020, tá bom? Vamos trazer sobre uma questão que é de um imposto também municipal que cai demais. Tanto na primeira fase, quanto nas teses da sua peça, quanto nas teses das questões subjetivas da segunda fase. O prefeito de um determinado município, prefeita de município, é claro, né, resolveu conceder isenção, olha um tema recorrente, isenção de IPTU por 10 anos, olha que é interessante, a proprietários de imóveis que sejam portadores de deficiência e que venham a realizar algum investimento nas condições de acessibilidade. Vejam que é um tema bastante atual, um tema que está sempre na mídia, né, de suas propriedades,
Com base na situação hipotética, devemos marcar a questão correta. Então vamos lá para as 4 letrinhas lá que a FGV nos cobra. Letra A. É possível que o município institua a isenção por meio de decreto? Não. Não é por meio de decreto não, gente. Então eu já vou falando para vocês que não é por meio de decreto. Então a letra A está errada. Tal isenção constitui caso de suspensão de exigibilidade daqueles tributos? Não, se ele concedeu, não suspendeu. Se suspendeu, volta. Então não suspendeu, ele tirou ele, excluiu ele. Então essa questão também está errada. Letra C, vamos ver se essa é a correta. Somente por meio de lei específica municipal pode ser concedida a isenção do IPTU? Me parece que essa está bem certa. Mas vamos ler a D? A isenção concedida em função de determinadas condições, como é o caso, pode ser revogada a qualquer tempo? Não, gente, não pode ser revogada a qualquer tempo. Por quê? Já pensou, você concede essa isenção, o cidadão vai lá, faz o investimento, na hora que o governo vê o investimento, vai e revoga? Não, não pode. Então, a única letra correta, nesse caso, é a letra C, porque ele diz que somente pode ser concedida a isenção de IPTU por meio de lei específica, lei com esta finalidade, com essa especificidade, com aquele fim, com aquela finalidade, ok? Mas vamos, então, comentar, então, para vocês, de acordo com a lei, porque a Constituição, lá no artigo 150, no seu parágrafo 6, ela fala sobre essa questão da isenção. Porque a isenção ela deve ser sempre concedida mediante uma lei específica. As competências, gente, para a criação de tributos estão lá na Constituição. Vocês devem ler, tanto para a primeira como para a segunda fase, a Constituição. Para a segunda, especificamente, do 145 ao 162, o artigo 100, o artigo 199, se não me falha a memória, entre outros. Então, a letra A, a gente já viu que está errado, está na Constituição. E a letra A, B, a isenção, de acordo com o artigo 175 do CTN, gente, lá no seu inciso 1, ele também diz que constitui hipótese de exclusão de crédito tributário e não de suspensão. Se você concede uma isenção, a pessoa não vai ter que pagar depois esse tributo. Ele foi isento, ele foi excluído, ok? Está lá no 175, tá aqui no nosso VAD, tá? Leiam, não deixem de ler. E a letra C, que é a letra correta, ele traz que ele disse lá para a gente que somente por meio de lei específica, não é isso? Então, somente por meio de lei específica. E a D está errada porque também está lá no 178 que, por se tratar de uma isenção onerosa, concedida por prazo certo, em função, claro, de uma condição, qual é a condição? Investimento. Investimento e acessibilidade. Então, ela não pode ser revogada a qualquer tempo. Porque é o que eu já falei, se você revoga, concede um benefício de isenção para você fazer um investimento, na hora que você faz, está tudo bonitinho, o governo vai lá e revoga, aí não tem jeito, tá? Então era isso aí, levamos aí 20 minutos, 20 e poucos minutos para resolver essas questões para você, 4 questões que a gente fez no comentário, então durou mais. Só que no dia da prova de vocês não vão gastar todo esse tempo. É isso aí, obrigado a todos vocês, boa sorte. E nós vamos estar trazendo mais dicas importantes. Provavelmente amanhã a gente traga alguma coisa relativa a direito empresarial, que é outra matéria, que são 5 questões, mas que você deve acertar pelo menos 3 para você ficar garantido. Um abraço para vocês. Aqui é o Carlinhos Medeiros, advogado, e que vai estar sempre trazendo aquelas dicas legais para vocês, meus queridos colegas e futuros colegas da advocacia, tá bom? Um abraço, boa noite a todos.